uma comunidade de fé reformada, por exemplo, presbiteriana, às vezes batista reformada, enfim, às vezes não entende, ou muito pouco, de libertação, né, de cura interior, etc. Então nós precisamos falar um pouco sobre isso. Mas não vamos falar como os neopentecostais. Vamos falar biblicamente, sem misticismo, sem loucura. Né? Nós falamos aqui que o ato profético que nós realizamos aqui é oração, jejum, né? Humilhação, arrependimento. Esse é o ato profético. Ah, pastor, a gente tem amizade, nós convivemos com o pastor ou o grupo tal, e lá eles têm um ato profético. Assim. Nós somos uma família. Família tem divergências, ok? Mas existem pontos importantes que nós precisamos concordar. Se nós concordamos nos pontos mais importantes, e se os outros pontos não comprometem as Escrituras, beleza. Às vezes é uma cultura, né? É alguma coisa assim, está tudo certo. Agora, tem muita loucura. Hoje, por exemplo, hoje em dia, existem grupos de pessoas que são ensinadas a levarem sal grosso para casa e colocar nos cantos das paredes. Tá? Sal grosso. Tem gente que desenvolveu uma angiologia, uma teologia de anjos e etc., um estudo, né, sobre os anjos, que acha assim, tem um anjo específico, tem um anjo que cuida lá do pastor, e às vezes fala até o nome do anjo. Então isso não existe biblicamente. Essas coisas não existem. Isso tudo é mentira, é conversa fiada, invenção de gente que quer dizer que é muito espiritual, e etc., ok? Então essas coisas nós refutamos. Agora, o cara bota uma bandeira lá, tem igreja, tem comunidade de fé, que a pessoa fica dançando, né? Fica dançando ali na frente, então tem homem que fica levantando a perna, rola no chão, levanta, desce no mastro, tem uns que desce na corda, né, naquele negócio. A gente não gosta disso, eu fico até constrangido ver um homem aqui na frente dançando, levantando a perna. Mas tem gente que faz isso. Eu tenho pastores amigos meus que eu chego na igreja dele, tem esse negócio. Eu fico ali, recebo, tal, não olhando para quem está dançando. Mas eu fico ali orando, falando com Deus e tal, e quando chega o culto, a palavra é o que me importa. Certo? Mas tem essas coisas. É a cultura, certo? É a cultura deles. Então a gente respeita. Agora, aqui a gente não gosta. Entendeu? Não gosta dessas coisas de papa. Por quê? Isso tira a atenção. Qual é o ponto principal do culto, irmãos? Qual é o ponto principal do culto? Palavra, exposição, proclamação, é o ponto principal do culto. Então, tudo aquilo que tira a atenção da palavra é perigoso. É extremamente perigoso, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos estudar agora uma epístola que foi escrita para um grupo de judeus messiânicos, prosélitos do judaísmo, que abraçaram a fé em Jesus, e que estavam sendo perseguidos, passando por uma situação bem difícil, e esses homens estavam cogitando retornar para o judaísmo, sabe? Eles estavam, provavelmente alguns, estavam cogitando abandonar a fé definitivamente, por causa de situações, por causa de pressões, por causa de julgamentos, por causa de usos e costumes, por causa da facilidade em pertencer a uma religião aceita pelo Império Romano, enfim. E esse livro, que é chamado de Quinto Evangelho, ele é muito forte, essa epístola. Por quê? Porque ela mostra extremos, mostra um grupo que havia transicionado para a graça, que havia transicionado por meio do Messias para o relacionamento, querendo retornar ao sistema litúrgico, querendo retornar ao ritual levítico, ao sacerdócio levítico. Isso está acontecendo demais na igreja brasileira. A igreja brasileira está vivendo assim, e a gente precisa se posicionar. É um extremo de não acreditar em nada mais, nada. Eu acho muito interessante, eu sou adepto da teologia reformada, mas a teologia reformada, ela coloca a Bíblia como o fim de tudo. A Bíblia não é o fim das coisas, a Bíblia é o meio pelo qual você conhece Deus. Não é o fim. A Bíblia revela Deus. É Deus falando sobre si mesmo. Mas não, acabou. É mais ou menos o seguinte, para nós entendermos.
Lembra quando o povo saiu do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Depois aconteceu o quê? Durante o dia, estava sobre eles o quê? Quando eles caminhavam pelo deserto, o que estava sobre eles? Uma nuvem. E à noite era o quê? Uma coluna de fogo. Essa nuvem era também uma coluna de fogo, como que se transformava em uma coluna de fogo, certo? Depois, eles receberam a lei. O sobrenatural deixou de existir quando eles receberam a lei? Não. Mas se fosse hoje, a galera falava assim, não precisa mais de nuvem, não precisa mais de coluna de fogo, não precisa mais de Moisés orar, não precisa mais, só já temos a lei, já temos os escritos, já temos o decálogo, já temos os 613 preceitos, não precisa mais disso. É o que a galera está vivendo. E tem um outro grupo que não quer as escrituras, quer viver só da experiência, só do místico. Esse grupo eu acho mais perigoso, que quer só o místico. Porque o grupo que fica só com as escrituras, eles podem até não experimentar algo extraordinário, poderoso, mas eles vão ficar no mínimo. No mínimo. Agora, a galera que só pensa no místico, despreza as escrituras, porque esse Deus místico, que muitas vezes não é o Deus das escrituras, que é construído aí na experiência pentecostal e etc., é um falso Deus, muitas vezes, porque essas pessoas têm uma cultura e propagam isso, que esse Deus fala coisas, age, que é contra as escrituras, que fere o caráter de Deus, que fere o que está escrito. Então isso é muito perigoso também. Então eu estou fazendo essa introdução, vou falar um pouquinho do pano de fundo aqui, do momento em que a carta foi escrita e do contexto histórico, etc. Mas é importante falar sobre isso, porque nós precisamos ficar atentos. Gente, pastor, então o que nós devemos buscar como igreja, como comunidade de fé e individualmente? O equilíbrio que as escrituras comunicam. Agora, queridos, a Bíblia vai dizer que no nome de Jesus nós podemos fazer coisas extraordinárias. E isso que é realizado é para a glória dele. Porque é o nome dele, é a glória dele. Pensa o seguinte, vai, por exemplo, vai pregar o evangelho hoje na Suécia, na Escócia, na Suíça, né? Na Inglaterra também, né, pastor? Vai só expor teologia, para você ver, se alguém converte. Eles são os reformadores. Eles possuem tradição, conhecimento teológico. O cara está tomando um uísque sentado no bar discutindo teologia, fumando um charuto e discutindo teologia, e sabe muito de teologia. Se não for uma ação sobrenatural, poderosa, que obviamente concorda com as escrituras, não converte, queridos. Igreja copta no Egito, muçulmano convertendo. Tem muçulmano que, além de conhecer o Alcorão todinho, conhece a Bíblia de 66 livros todinha, que discute e debate com cristãos. Sabe como eles convertem no Egito? Com culto de libertação na igreja copta. Porque muçulmano morre de medo de demônio e não expulsa demônio, lógico. Você não consegue expulsar um demônio, se é demônio mesmo, você não consegue expulsar em nome de Muhammad. Você não expulsa. Eles são atormentados por demônios, enquanto que em Isaac, Abraão é pai e exerceu paternidade, em Ismael, Abraão não é pai coisa nenhuma. Então, o espírito de orfandade nos descendentes de Ismael é muito violento. Por isso que é muita guerra, é muita tentativa de ressignificação, implantação de Sharia e etc., para comunicar algum significado a essas pessoas, que, coitadas, carecem da graça de Deus como todos nós, certo? Mas eles não convertem para uma exposição só de Bíblia, isso aí, só Jesus é isso, não. Ishá é profeta de Alá também. Jesus é profeta de Alá. Ele é profeta de Alá, a gente reconhece. E inclusive, quem leu, teve oportunidade, um material excelente para você ler, A Besta Vem do Oriente, um material interessante, repetitivo, mas é um material bom, vai dizer o seguinte,
E tem base bíblica para isso, e muitos teólogos sérios do mundo falam a respeito disso, que o Messias, que é o Mahdi islâmico, vai ser o anticristo. E no Alcorão, quem vai legitimar o Mahdi, que é o Messias muçulmano, é Jesus. Ele que vai dizer, não sou eu não, vocês estão equivocados. O Messias é o Mahdi. Mas esse não é Jesus, é o falso profeta, isso é mentira. Ok? Mas vai ser assim. Por quê, gente? Quem conviveu com Abraão? Foi Ismael ou foi Isaque? Naquela época tinha o que escrito? Como eles passavam conhecimento? De que forma? De forma oral. Ismael ouviu alguma coisa até a sua adolescência, de Abraão, obviamente, tanto que ele formou, teve 12 filhos e etc, tem uma basezinha, certo? Ele meio que repetiu algumas coisas, foi fazendo, né, os descendentes dele. Agora, quem conviveu com Abraão foi Isaque. Quem carregou o legado de Abraão foi Isaque. Isaque casou com 40 anos de idade dentro da casa do pai dele. Tá? E inclusive, quando Abraão morreu, Jacó e Esaú tinham 15 anos de idade. Abraão passou todo aquele período, 20 anos orando, que Isaque orou para o Senhor abrir o ventre de Rebeca, abriu o ventre de Rebeca, depois os meninos nasceram, os gêmeos, e Abraão ainda conviveu com eles 15 anos, porque Abraão morreu com quantos anos? Está lá. Vê aí, gente, 175, sei lá, 185. Oi? 85? Tem aí. Olha aí, está na Bíblia. Tá bom? Então, o que acontece? Então, ele comunicou o legado, ele comunicou o conhecimento. Agora, o que Ismael tinha? Ele tinha fragmentos daquilo que ele ouviu, o tempo passou, e também ele tinha o quê? A influência da mãe, que professava a mesma fé de Abraão? Não. Então, a religião dos descendentes de Ismael, dos descendentes de Abraão em Ismael, é uma religião sincrética. Ela não é pura. Não é um legado. É um fragmento de tudo. Tanto que o islamismo é o quê? Um pouco do judaísmo, um pouco do cristianismo e um pouco da religião dos árabes, lá de Meca. É uma mistura, né? Uma mistura. E aí, nós vamos nos deparar com a história bíblica, vamos nos deparar com esse povo que recebeu a palavra de Jesus, que era judeu, que conhecia judaísmo e que havia experimentado vida. Porque a religião judaica naqueles dias não tinha mais vida. Era repetitiva, era morta. Todo dia a mesma coisa. Sabe, o púlpito está aqui, eu estou aqui. Não pode, porque na lei está escrito, tem que ser aqui. Não pode ser nem 1 centímetro para cá, nem 1 centímetro para cá. Porque senão Deus não opera. A mesa tem que estar aqui certinha. 20 centímetros. Se ela não estiver 20 centímetros aqui, Deus não age. O microfone está torto, não pode. Se o anjo passar aqui, ele tem um caminho que ele passa certinho, se estiver torto, ele vai esbarrar. Mas é desse jeito. Estou falando, mas é desse jeito. O pastor está de quê? Não, essa roupa não pode. Tem que ser com a estola sacerdotal. Está com a camisa por fora da calça, não pode. Então, é assim. E é fácil viver assim. É fácil repetir. Agora, é extremamente escravizante. Mas é fácil. Você todo dia fazer a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. No início, você pensa o seguinte, pô, que top. Eu tenho
né, um sentimento de pertencimento, de corpo, eu faço parte, você pega logo, né? Como é que eles falam? É assim, a paz, shalom, e tal, e você faz aquilo, e todo mundo igual, shalom, shalom, né? É aquela coisa toda, e todo mundo repete aquilo ali, e que legal, daqui a pouco você fala, que troço de doido. Não existe isso aqui, ó. É só aqui, ó. Relacionamento com Deus não tem. Eu falo de Deus, eu prego sobre Deus, eu falo da Bíblia, mas com Deus eu não falo de jeito nenhum. É mais ou menos isso a religião. Eu cumpro o ritual. E o pior, gente, sabe qual é o pior de tudo isso? Quando você começa a cumprir direitinho, você já acha que você pode mandar em Deus. Lá dentro você fala, Senhor, eu jejuei. Eu consultei o Senhor para aquilo. Eu orei, Senhor, para aquilo. Não pode dar errado. Hein? Não é assim? Quando vieres a mim a me consultares com o ídolo no vosso coração, conforme o desejo do teu coração será a resposta. Está definido dentro de mim? Deus não vai me contrariar, não. Você já definiu, você já decidiu, já conhece sua motivação, você já decidiu. A gente fala assim, pastor, eu queria te pedir um conselho que eu estou querendo fazer assim, 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 já comprei, já assinei, o que você acha? Eu não acho nada, acho que você tinha que ter feito cálculo, só isso, sabe? E as pessoas fazem isso com Deus também. Vamos lá, Hebreus, é o título histórico, é a única informação que temos, acreditamos que era uma comunicação direcionada a judeus messiânicos, ou cristãos, que antes eram judeus. Só para entendermos, judeu, ele não converte, porque ele acha o seguinte, eu estou caminhando na direção certa. Ele só reconhece Yeshua e faz a techuvá, sabe? Se você pensar em conversão, o retorno, ok, mas tem judeu que já tem uma vamos dizer assim, uma moralidade superior, já reconhece o Criador, rejeita o pecado, e agora ele entende o seguinte, através de Jesus, que ele não precisa mais cumprir certas coisas. Ele precisa viver, ele precisa experimentar Deus, ele precisa provar Deus, ele precisa comer, se alimentar, ter Deus dentro de si. Isso é possível através de Jesus. Então, ele faz a techuvá, faz o retorno ao eterno, pela graça, pela mediação de Cristo. Ok, então, alguns vão dizer, judeus messiânicos, outros vão dizer, essa carta foi dirigida a cristãos, discípulos de Jesus, parecidos com Cristo, judeus, gentios, tanto faz, tá? Mas para ficar mais fácil a nossa compreensão, uma epístola direcionada aos judeus messiânicos, reconheceram Yeshua como Messias, ponto. É chamado de quinto evangelho, porque enquanto os 4 evangelhos falam a respeito daquilo que Jesus fez na terra, Hebreus fala o que ele fez no céu, a ascensão dele, e o lugar que ele ocupou. O sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que faz a mediação, que está à direita de Deus, que intercede por nós, sabe? Que aguarda a ordem do Pai, para arrebatar a noiva, para iniciar o reino. Então, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da posição de Jesus na esfera celestial, na região celestial, o lugar que ele ocupou. Porque pelo sofrimento ele foi aperfeiçoado, aprendeu obediência, e por isso foi exaltado e recebeu o nome sobre todo nome. O retorno de Jesus ao céu, à eternidade, à esfera do governo de Deus, mundo espiritual, região celestial, terceiro céu, da forma que você queira chamar, foi superior à forma que ele deixou o céu, a forma que ele desceu. Ele voltou numa posição ainda mais excelente. Ok? É isso que Hebreus vai dizer no capítulo 5.
recebeu um nome sobre todo nome, e papai vai dizer a respeito disso, da posição de autoridade que ele conquistou, porque ele foi exaltado, porque se humilhou, foi exaltado pelo Pai. E agora, né, quando eu digo agora, eu estou falando da ascensão de Jesus. Ele agora tem um corpo que carrega elementos da terra, elementos da colônia do céu, da terra, e da glória de Deus. Ele é cabeça de uma nova raça, da nova humanidade que ele gerou. Por isso nós somos nova criação, criatura. Nova criatura. Então Jesus agora tem um corpo. Pensa, no céu, só espírito. Anjo é o quê? Espírito o quê? Ministradores. Anjos. Espíritos ministradores. Agora tem alguém assentado à direita de Deus com um corpo. Isso é muito forte, né? Claro que o corpo dele não é igual ao seu. Esse corpo não aguenta a glória de Deus. Por que a gente cai? Por que quando vem a glória de Deus você não aguenta ficar de pé? João, quando viu Jesus, ele fez o quê? Caiu como? Morto. Isaías, quando viu, o que aconteceu? Ninguém suporta, irmãos. Ninguém aguenta. Essa carne aqui não aguenta, não. A glória de Deus desceu, você não aguenta, não. Até um certo ponto é ali, só o efeito da glória. Amém. Está ali, estou arrepiadinho. Pá. Agora, quando Deus fala, eu vou tocar esse povo. Hoje eu vou dar um toque. Hoje eu vou liberar um pouco. Se ele liberar a glória, morre todo mundo aqui. Aí todo mundo morto. Não tem como não. Eu vou liberar um pouquinho. A gente fica louco, né? Vontade de sair correndo aqui. Eu lembro uma vez um culto. Até o irmão do Arnaldo, o Rodolfo, estava num culto uma vez. Fogo desceu. Rodolfo não aguentou segurar. Corria de um lado para o outro sem parar. Não aguentou. Pastor, estava correndo. Lembra, Maíra? Acho que você lembra disso, né? Corria para cá, corria para lá. Falei, meu Deus do céu, hoje nós estamos todo mundo aqui presos. Porque lá onde nós estávamos não podia fazer isso. Mas foi muito forte aquele dia. Foi uma glória de Deus maravilhosa, assim, que nós experimentamos. Não deu para segurar, não deu para conter. Mas vamos lá, a carta aos Hebreus é chamada de quinto evangelho, enfim. Vamos lá, abre aí. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes Deus falou? De quantas maneiras? A quem? Através de quem? Nos últimos dias, ele falou por meio de quem? Ponto. Uma carta sobre Jesus. Agora ele vai começar a falar quem é o Filho. Ele veio dizendo, há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias, naqueles dias, falou-nos por meio do Filho. Que Filho é esse? Quais são as características dele? Herdeiro de todas as... E por meio de quem fez no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era... Olha só. Então, por meio de quem fez o universo. Ele vai continuar dizendo, as credenciais do Filho. O Filho é o resplendor da glória de... E a expressão que? Exata do seu ser. Exata do seu ser. Paulo disse a mesma coisa em Colossenses 1,15. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, aqui na NVI. Como é que está a sua aí? Poderosa mesmo. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele fez o quê? À direita. Por que ele se assentou? Porque ele terminou o serviço sacerdotal. Ele encerrou o serviço. Por isso ele se assentou.
o sacerdote levita nunca poderia se assentar enquanto não tivesse terminado o seu ofício, ou o seu turno, e etc. E dentro do templo não tinha lugar para sentar. No santo e no santo dos santos não tinha lugar, não podia, de forma alguma. Só lá fora. Lá fora. Então, ele se assentou, por quê? Porque ele cumpriu, ele fez tudo que tinha que fazer. Não tem mais nada a fazer. No sentido, no aspecto da redenção, do resgate. Tá? Aqui, ó. Ele se assentou à majestade nas alturas, tornando-se tão superior, ó, tornando-se tão o quê? Aos anjos, quanto o nome, a autoridade que herdou é superior ao deles, dos anjos. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse? Agora, esse escritor que nós não sabemos, não podemos afirmar, que é Paulo, Apolo, Lucas, Pedro, não sabemos, tá? Só Deus sabe quem escreveu, só Deus sabe. Muitos acreditam que foi o apóstolo Paulo, que ele não se identificou, porque ele seria rejeitado, em virtude, né, da situação que ele se encontrava, um fariseu convertido, e etc. E alguns comentam, falam que haveria uma rejeição, mas não podemos afirmar. Então, muitos foram cogitados, muitos nomes, não faz diferença, porque o autor é quem? O Espírito Santo. O escritor pode ser qualquer um, mas o autor é o Espírito Santo. Tá? Amém? Aí ele vai fazer o que agora? Ele vai começar a embasar o que ele está dizendo. Ele não falou, olha isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Peraí, eu vou mostrar para vocês, vocês judeus que conhecem a Torá, vocês que conhecem os livros poéticos, vocês que conhecem os livros inspirados e etc., a tradição oral e tal. Vou embasar para vocês o que eu estou falando. Ele vai dizer, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Quando que, primeiro, anjo, ele é criado, ele não nasce. Você pensar em nascimento como criação, beleza, tá? Mas ele foi criado, certo? Já não foi criado criança, é um anjinho criança, e o anjo foi crescer, não, já foi criado naquela estatura, naquela posição, naquele corpo celestial, certo? A Bíblia registra outros anjos fazendo uma festa no nascimento de um determinado anjo? Não, mas quando Jesus nasceu em Belém, de Judá, o que aconteceu? Os anjos foram, os anjos cantaram, e os homens ofertaram ouro, incenso e mirra. Então, ali, por que os anjos e por que os homens, os eruditos, os magos, né? Eruditos, quando a gente fala mago, parece que são os mágicos dos nossos dias, os feiticeiros, não. Ali eruditos do Oriente, provavelmente da Babilônia, daquela região. Por quê? Os anjos cantaram e os eruditos, os magos foram e entregaram presentes. Porque estava ali, naquela criança, no nascimento daquela criança, a reconciliação do céu com a terra. O céu o reconheceria e a terra também o reconheceria. Então os anjos tinham que cantar, porque glória a Deus nas alturas. O nascimento do rei Davi foi assim? Não. Do anjo Gabriel? Do arcanjo Miguel? Não. Só do Filho de Deus, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Ele é maravilhoso, né? Enfim, então, o escritor vai falar,
vai fazer esse embasamento, citando aqui textos de Salmos, de 2 Samuel, de Deuteronômio, de Salmos 104:4, Salmos 45, 6 e 7. Ele vai citar vários textos porque ele está fazendo o embasamento dele, a defesa dele. Aí aqui, no verso 10, também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Por quê? Novos céus e nova terra. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Nunca Deus falou isso para anjo, mas para o filho ele disse. A profecia estava sobre o filho. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Tá? Por quê? Ele está mostrando aqui o seguinte: Jesus é superior aos anjos. Tá? Jesus é superior aos anjos. Ele está embasando isso. Hoje falaríamos teologicamente, naquela época não existia isso. Estamos embasando. Ele estava embasando, dizendo: Jesus é superior aos anjos. Pastor, ainda estamos, acabamos de encerrar o capítulo 1. Quando essa carta foi escrita? Também não sabemos. Os teólogos concordam que essa carta foi escrita entre o ano 55 da presente era até o ano 65. 55, porque 54, 55, Paulo escreveu aos Romanos. Essa carta possivelmente foi escrita depois, porque fala de algumas coisas e cita inclusive Timóteo aqui, na carta. Tá? Timóteo era um pastor conhecido do escritor da epístola aos Hebreus. Ele vai falar sobre Timóteo aqui e tudo. Por isso também alguns falam: foi Paulo, porque Timóteo era discípulo de Paulo, foi discipulado por Paulo, etc. Timóteo era um pastor conhecido das igrejas. Era itinerante, pastoreou Éfeso durante um tempo e outros lugares. Ele era enviado. Provavelmente não foi escrita depois do ano 64, por duas coisas. Porque em 64 começou uma perseguição violenta, por ordem de Nero. E no ano 70, o templo foi destruído, acabou o serviço levítico. E ele vai citar e vai falar que o serviço sacerdotal, o serviço levítico estava em vigência naqueles dias. Todos vocês sabem que depois que Jesus entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou, representando, mostrando, que através de Jesus agora, todos os homens em Cristo Jesus poderiam acessar a glória de Deus, não só mais o sumo sacerdote e etc., em uma tribo específica, mas os levitas, o povo judeu, costurou o véu e eles continuaram sacrificando, o serviço sacerdotal continuou até o ano 70. Ele não parou, porque o véu rasgou. Só parou depois que o templo foi destruído, porque não tinha mais como. Eles ficaram ainda, mais de 30 anos ainda sacrificando, e aquela coisa toda, fazendo a mesma coisa. E o evangelho se propagando. As boas novas, o evangelho se propagando, e eles continuavam sacrificando, o serviço sacerdotal continuou, enfim. Então, tem uma parte da epístola que o escritor vai dizer: vocês ainda não testemunharam até o ponto de derramar sangue. Ou seja, vocês não foram martirizados ainda. Vocês estão aí gritando, sofrendo e querendo apostatar. Vocês ainda nem foram presos, nem derramaram sangue. Alguns já tinham sido martirizados, certamente. Mas quem estava recebendo a carta, não. O pastor, o líder, estava lendo a carta para a congregação. Eles se dispersaram, por isso que ele vai dizer: aquele que se isola peca, porque alguns não queriam congregar mais, estavam com medo. Ele vai admoestar, ele vai falar sobre a importância em
reunir, em congregar, em pertencer a uma comunidade, a um grupo. Ele vai falar sobre tudo isso. Por quê? Porque muitos não queriam mais, né? Estava perigoso. Mas o que estava acontecendo? Alguns estavam morrendo. Vamos lá. Capítulo 2. Até aqui, tranquilo, irmãos? Alguma pergunta aqui? Não? Tranquilo? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Os judeus acreditavam e acreditam que eles haviam recebido a lei por intermédio de anjos. Certo? Ele disse assim, por isso que ele vai dizer, a mensagem foi transmitida por anjos, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Ou seja, na peregrinação no deserto, quem desobedeceu, quem não cumpriu aquilo que estava escrito, pereceu no deserto. E era algo que, parcial. Nós não estávamos ainda falando de plenitude, não era plenitude, era um tipo, era um protótipo, era uma sombra. Mas agora, dentro da realidade em que o escritor de Hebreus estava vivendo e escrevendo, e a comunidade dos messiânicos estavam experimentando, vivendo, era a plenitude, era a graça, era a totalidade de Deus em Cristo, era o conhecimento de Deus através do Cristo, era o poder do mundo vindouro no presente, era a interferência de Deus na terra através do Messias. Não era um sistema, não era uma lei, era o próprio Deus na terra. Era o próprio Deus entrando na história humana, era o próprio Deus ajustando a história humana. Então era muito diferente de um sistema legalista, tá? Que teve a sua importância, que teve o seu valor, mas que cumpriu o seu propósito para dar lugar à graça de Deus. Tá? Aqui, aí ele vai dizer, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Quer dizer, como é que você vai escapar? O que vai acontecer com você? Se você rejeitar a salvação, o que tem? O que vai sobrar para você? Se você rejeitar o que Deus está dando gratuitamente em Jesus, o que você vai ter? O que vai sobrar para você? Nada. Não tem nada mais. Se você retirar Jesus da Bíblia, o que sobra? Condenação. Só condenação. Porque Deus tem uma exigência, Deus tem um padrão moral, Deus tem um caráter imutável, santo, e Ele criou o homem para viver assim. O homem transgrediu, ele não aceita outra coisa, ele não aceita remendo, ele não aceita essa natureza caída, depravada, distante, inimiga. Ele só nos recebe porque Jesus é o nosso substituto, e porque através de Jesus, o Espírito de Deus veio para habitar no nosso espírito morto e vivificar o nosso espírito morto. Se você recebeu Jesus, fez confissão, se arrependeu, fez confissão, mas você não crê no Espírito Santo, você rejeita o Espírito Santo, você não tem vida. Seu espírito continua morto, apesar de uma confissão pública, de uma confissão oral. Mas sem o Espírito, porque o espírito humano é morto. Por isso que, e outra coisa, não é santo. Por isso que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Por que ele é santo? Porque o nosso não é santo. O nosso é santificado pela presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem salvação. Sem o Espírito Santo não existe eternidade, não existe mundo espiritual, não existe nada. Você tem uma religião, cristianismo. Você não tem nada mais. Cristianismo. Tem valores morais, tem ética, legal.
regula a sociedade, regula as relações, mas não tem nada a ver com a eternidade, não tem nada a ver com aquilo que transcende, não tem nada a ver com o mundo espiritual, com a transformação de dentro para fora. É uma religião, como o budismo, que é boa, como religião, o budismo é ótima. O cara fica calmo, medita. Agora, Deus, eternidade, é outra coisa. Religião tem várias. Então, viver o cristianismo como religião é mais uma opção disponível à humanidade que entende que o corpo limitante e a temporalidade é algo que precisa ser resolvido através do espiritual. E cada um vai buscar uma religião para tentar ressignificar e ter um sentido, para lidar com a morte, para lidar com a perda. Agora, o reino de Deus não é isso, não. O reino de Deus é o reposicionamento através de Jesus, do Messias, é o reposicionamento do homem debaixo do domínio de Deus para viver e para cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Ele existe. Não é céu para ficar voando e passando mão em capim. É para cumprir, para ser. Deus não tem um plano B. Tem gente que pensa, não, Deus tinha um plano assim. Criou o homem, aí o homem ia povoar a terra, ia crescer, multiplicar, ia comunicar a Deus, ia passar, né, o conhecimento de Deus, de pai para filho, o homem ia se relacionar com Deus, a colônia terra seria, né, o lugar da habitação de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso, né? E agora Deus mudou, porque Deus não tem mais esse plano, e Deus tem agora um outro plano. Não existe isso, gente. Jesus veio para colocar o homem de volta no lugar que ele jamais deveria ter saído, acabou. E vai fazer tudo, lavra, guarda o jardim, proclama, protege, não seja abusador, porque o homem foi feito para proteger, para guardar, a mulher para cooperar com ele, os dois estão juntos, são uma só carne, a família é a bênção de Deus, é isso, e é isso aí. Por que nós temos ciência hoje? Por causa do pecado. Só existe medicina por causa do pecado. Só existe psicologia por causa do pecado. Só existe pastor por causa do pecado. Porque nós tínhamos acesso direto a Deus. Adão, quem ensinava para ele? O próprio Deus. O pai. Como um pai ensina o filho. Adão, coloca o nome nos animais. Adão, faz isso. Adão, faz aquilo. E Deus, através da palavra, e extraindo o que estava dentro de Adão, que ele mesmo tinha colocado. E Adão liberava, a partir de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo do governo de Deus. O cara, vou dizer assim, só ele sabe o que ele perdeu, né? Tinha tudo, só tinha uma coisa que ele não podia. Ele escolheu o que seria destrutivo para ele. Mas isso não é coisa de gente. E por que Adão fez isso? Porque a serpente ficou ali, tico, 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 tico. E Eva era persuasiva, hein? Porque ela aprendeu com a serpente. E Adão fez o que com Deus? Ó. Então, ninguém valia nada. Depois de um tempo, ninguém estava valendo nada. A serpente já era já era o cão chupando manga, rebelde desde o princípio. Eva ficou só no Instagram com a serpente. E Adão só queria jogar boliche. Porque acabou com tudo. Acabou com tudo. Adão acho que ficava no Éden com o passarinho assim, de manhã cedo. Sabe aqueles caras que antigamente ficavam com passarinho de manhã? Com aquele paninho. Eu falei, esse cara não trabalha, não é possível ficar andando com um passarinho de manhã cedo, né? Aquela coisa assim. Aí aconteceu, vocês sabem a miséria que aconteceu. Rejeitaram Deus. E até hoje tem gente rejeitando. Eu não quero. Em vez de me relacionar para conhecer, vou ler o livro. Para conhecer Deus é relacionamento. Livro você vai conhecer o que disseram a respeito de Deus. A experiência que alguém viveu, o entendimento legal, top.
Tem problema nenhum, pode ler à vontade, e conhecimento não ocupa espaço. Mas você quer conhecer Deus é através da palavra e do relacionamento. Não tem outra coisa. Tá? Vamos lá. Verso 4 do capítulo 2. Deus também deu testemunho dela, da salvação, tá? Por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons distribuídos de acordo com a sua. Isso aí. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, 2 pontos. Tem aqui uma citação bíblica. Ele está dizendo, igual eu falei assim, está na Bíblia. Tá? Ele falou assim, alguém em certo lugar. Abre aspas. Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui muitas pessoas me perguntam, pastor, é o ser humano, é Jesus? É Jesus, mas você em Jesus tem a autoridade dele. Você não tem a maturidade dele, você não tem a plenitude dele, mas você desfruta da autoridade daquilo que ele conquistou. Quando você expulsa um demônio, gente, eu vou contar para vocês, isso é sério. Eu fui numa casa no Vale Cantado, uns 6 anos atrás, e tinha uma mulher lá que não levantava da cama há meses. Não levantava da cama há meses. Quando eu entrei na casa, eu senti o odor, o mau cheiro daquela casa, porque ela não tomava banho, ela fazia as necessidades ali, limpavam da forma que achavam que tinham que limpar, uma família muito simples. Os dentes daquela mulher, quando ela abriu a boca, tinha 1 centímetro de tártaro. Ela estava definhando em cima de uma cama. Aí, profissionais da saúde, assistente social, aquela coisa toda, foram, nada resolveu, papapá, e eu não sabia que eu estava sendo convidado para enfrentar isso. Me chamaram para ir na casa de uma senhora. E eu estava lá na sala, na casa de uma senhora, e estou escutando. Eu falei, Jesus, que negócio é esse aí? Aí, conversamos ali, oramos na sala, eu falei, agora eu vou embora. Senhor, abençoa aqui essa família, que bênção, papapá, e tal. E quando terminou, a senhorinha falou assim, ô pastor, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, pois não. Aquele quarto ali, a minha filha está lá. Ela não levanta daquela cama. Quando ela falou isso, eu discernia no espírito na hora do que se tratava, né? Aí na hora eu orei, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que o teu nome seja honrado aqui nesse lugar. Aí quando eu entrei, aquela mulher estava debaixo do cobertor, um dia assim, quase 40 graus, um calor, debaixo do cobertor, travada. Aí eu falei, vamos orar, né? Vamos orar por ela aqui. E ela olhando para mim assim, lá dentro do meu olho, né? Eu intercedendo. Aí começamos a orar para aquela mulher, chegaram 2 presbíteros da Assembleia de Deus, entraram na intercessão, a irmã também, o outro. Irmãos, quando eu comecei a libertar na autoridade do nome de Jesus aquela mulher, ela saía da cama, a cama está aqui, ela ficava dessa altura aqui assim em cima da cama, igual filme de terror. E aí era legião, então você orava, saía, mas não tinha saído todos ainda. Aí ela, né, você discerne, fulano de tal, repete comigo, eu, fulano de tal, confesso, Jesus. Quando chegava na hora, ela começava a dar gargalhada, manifestava de novo. Aí se batia, jogava, batia, levantava, pulava da cama, aquela coisa toda. Vocês acreditam que naquele dia Jesus libertou aquela mulher levantou, foi assim uma coisa que eu nunca vi um negócio daquilo, eu fiquei assustado, porque quando Jesus libertou, ela levantou, ela nem falou comigo, não precisava, mas ela fez o seguinte, ela levantou, foi para o banheiro, tomou banho, escovou o dente, comeu, penteou o cabelo, foi para a igreja. Aleluia! Naquele mesmo dia,
Ela levantou, quando ela saiu, repete, ela levantou, passou na minha frente, entrou no banheiro, tomou banho, penteou o cabelo. Estava à noite no culto, cantando no culto. Olha só. Existem doenças, né, psiquiatra, patologia, neurose, psicose, tudo isso também existe. E tudo vem do pecado. Porque sem pecado não tem nada disso. A gente fica doente por causa do pecado, porque o corpo agora, ele é mortal, ele é limitado, sem o pecado você não tinha isso. Eu vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia. Eu falei para o Senhor várias vezes, Senhor, eu não quero fazer cirurgia de hérnia. Porque eu oro pelas pessoas aí, quantas vezes o Senhor curou? Eu quero que o Senhor me cure. Eu não quero cortar, negócio de cortar, passar aquele troço na gente. Eu orei, pedi, nada. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Aí eu entendi, né? O que eu liberei sobre a sua vida não é para você, é para o outro. Aí eu pensei, então o que o outro tem é para mim, então vocês orem por mim. Amém? Jesus usou o que ele recebeu do Pai alguma vez em causa própria? A favor de si mesmo? Nunca. Nunca. Tá? Então, acontece. Agora eu ainda acredito, vou fazer os exames e tudo, mas eu ainda acredito que Deus pode me curar, tá bom? Posso acordar e desapareceu. Porque apareceu primeiro aqui, aí eu orei, falei, sai, Hérnia, do cão, vai embora, em nome de Jesus. Ela desapareceu. Aí depois apareceu em outro lugar. Falei, miserável, mas não era aquela foi embora, é outra. Por causa do peso que a gente pegou aqui na comunidade, na construção. Pegamos muito peso, gente. Muito peso, carregamos muito concreto, muita coisa. Aí, né, esse corpo não aguenta, né? Fraquinho, foi o limite. Mas agora, a glória de Deus vai resolver, amém? Mas não vai poder pegar mais peso, porque bota tela e não sei o que, vai ficando velho, né? Por isso que eu quero a redenção do corpo, irmãos. Quero a redenção do corpo. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então, a autoridade do nome de Jesus. Qual é o homem que com ele te importa, seu filho do homem, para que com ele te preocupe? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Então, abre aí, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15, olha como é que é parecido. 1 Coríntios 15. Quer ver? Verso 27. É uma teologia só, porque essa teologia aqui, ela não é de Calvino, ela não é de Lutero, ela não é de Armínio, ela é do Espírito Santo. Aleluia? Então ela concorda, ela não tem incoerência. Aqui, ó. Olha a partir do verso 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus. Quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio, que tudo submeteu a Cristo. Continua. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito. Quando tudo lhe estiver sujeito. Isso já aconteceu? Sim ou não? Sim ou não? O tempo verbal. Sim ou não? Não. Quando que isso irá acontecer? Totalmente. No milênio. No milênio, todos os inimigos estarão sujeitos à autoridade. Toda língua vai ter que confessar. Todas as nações vão confessar. Toda língua, todo joelho se dobrará no governo do Messias. Então olha só. Quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quer dizer, olha só, fala de um governo, de uma autoridade, o cumprimento de um propósito. Depois, a fim de que Deus seja o quê? Em todos. É quando vai se cumprir o quê? Quando a nova Jerusalém, ela desce. Então, eis o tabernáculo de Deus com os céus e terra
uma única realidade. Então o Pai agora é acessível a todos. Mas Jesus, ele é o herdeiro. O herdeiro de Abraão, ele tinha direito a quê? Quais eram as bênçãos que estavam sobre o herdeiro de Abraão? Vamos recordar. Uma vocês se recordam facilmente, a terra. Uma terra, certo? Sim ou não, gente? Uma terra. O que mais? Um herdeiro. Abraão teria um herdeiro. Esse herdeiro e os descendentes, uma terra e uma bênção. Que bênção é essa? Uma autoridade para governar. Porque dos descendentes de Abraão sairiam o sacerdócio e o reino. Então Jesus é o herdeiro, a bênção está sobre ele, porque ele é rei e sacerdote, ele tem toda a autoridade e ele tem uma terra. Que terra é essa? A terra, o planeta. Em que tempo ele vai governar? E o Pai colocará todos os inimigos debaixo dos pés dele, no milênio. No reino messiânico, no milênio. A sede do governo mundial, Jerusalém. Está tudo escrito. Se você acredita na Bíblia, é o que está escrito. Não tem outra coisa, não tem nada. Não vai governar do Brasil, não vai governar da Turquia, não vai governar da Europa. A sede do governo messiânico será em Jerusalém. Aquela Jerusalém que está lá, vai ser transformada, mas aquela ali. Porque ela vai, nos últimos dias, vai sofrer ataque, vai acontecer, né? Vários ataques, terremotos estão previstos, cerco de Jerusalém, semelhante ao que aconteceu no ano 70, então haverá uma reconstrução, como Neemias. Neemias também, ele prefigurou o Messias, que restaurou, e Esdras, carregando o que? O sacerdócio, Neemias o governo, Esdras o sacerdócio, Neemias era o governo, e Esdras fez o que? A reforma religiosa, a reforma espiritual. E aí, gente, estão pegando aí? Viram as semelhanças entre os escritos de Hebreus com os escritos de Paulo? Por isso que muitos falam. Agora, é claro, a teologia é uma só, é a teologia do Espírito Santo, é uma única coisa. E João ainda não havia escrito Apocalipse. Esses caras falam de coisas que João foi falar depois. Mas o Espírito Santo é o mesmo, irmãos. Aleluia. Vamos voltar aqui. Então, aqui no verso 9, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Aí, Fabi, agora responde, né? Quem? Jesus. Coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. Então, ele recebeu a honra e a glória, recebeu a coroa porque ele foi crucificado. Para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ele conhecia a morte? Não. Ao levar muitos filhos a glória. A glória, irmãos. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Por quê? Por que perfeito? Porque agora é um ser humano perfeito. Não é só o Filho, o Espírito, que existia antes da encarnação, mas agora na encarnação, o Logos, que se fez carne, também foi aperfeiçoado. E ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Olha só. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então Jesus é o seu irmão mais velho, o legítimo, o maduro, a expressão exata do Pai.
Sabe aquele filho, assim, a pessoa fala assim, nossa, ele anda igual ao pai. Meu Deus, ele fala igual ao pai. Ele é a cópia do pai. Jesus era muito mais que isso. A expressão exata, a mesma substância. Pensa, coisa linda, poderosa. Tá? E aí? Vamos continuar. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos de Deus, que são irmãos. Tá? Por quê? Porque ele, queridos, lá em Apocalipse vai dizer, João vai dizer, e com o seu sangue compraste para seu Deus e Pai, homens de toda tribo, língua e nação. E os constituíste reino e sacerdócio. Reino e sacerdotes. Olha só. Então Jesus fez o seguinte, pai, eu vou comprar para você. Porque ninguém mais, o homem por causa do pecado, ele não pode viver em família. Ele não pode retornar ao pai. Eu vou trazê-los de volta. Eles vão retornar à mesa do pai. Eles vão conhecer o pai. Por isso que Jesus veio e trouxe o pai. Revelou o pai. Eu e o pai somos um. É muito forte isso, irmãos. É maravilhoso. Quando você começa a amadurecer, você começa a se parecer com Jesus. Aí você se parece com o pai. Aí as pessoas identificam que o Pai, através do Cristo e do Espírito, vive em você. Por isso que não é cristianismo. É muito mais que isso. É uma família. A gente fala, né? O Pai, Yahweh, Deus, procura uma família. O Filho, a noiva. E o Espírito, a casa, o lugar da habitação. O lugar da habitação. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Como isso é libertador. Você não precisa fazer nada, Ele já fez tudo por você. Você só precisa se apropriar daquilo que Ele fez e honrar o nome dEle. Vamos continuar. Verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Gente, podia mudar esse mídia está meio deprê, assim. Eu já estou quase dormindo aqui, mas expondo Bíblia desse jeito, a pessoa fica assim, vendo seriado de Netflix, ninguém dorme, gente. Mas Bíblia dá sono, parece que Bíblia vem com Rivotril. É um negócio assim, você começa a dar sono. É a alma luciferiana, que fica assim, dorme para você não ouvir, que se você ouvir, vai te libertar, vai te transformar. Eu não quero, eu não vou mandar mais. Quem vai mandar o Espírito? A alma, ela grita e fala assim, sai desse ambiente que aqui você morre. Instinto de sobrevivência da alma caída. Sai do lugar de proclamação, sai do lugar de exposição bíblica, porque você vai ser transformado. Aí a alma fica, aí dá gases, né? Dá sono, dá não sei o quê, a pessoa já fica assim, né? Querendo misericórdia, né? Se você se identificou, não levante a mão. Tá bom? Tem até uma história engraçada, eu vou contar para vocês verem se vocês acordam um pouco. Vocês estão muito assim, quietinho. Uma irmã me chamou um dia lá na casa dela e falou assim, Gilvan, após a escola bíblica dominical, nós preparamos um café para você. E nós gostaríamos muito da sua presença. Eu falei, amém. Eu falei, eu gosto de tomar café na minha casa, tá? Porque eu gosto de café forte, eu gosto de café, né? Sem açúcar, essas coisas. E quando você está na casa das pessoas, o que ofereceu, você tem que orar e tomar, né? Até aquela água de batata, né? Aí, cheguei na casa dela, estava a mesa preparada, aquela aguona de batata que eu vi o marido dela pelo outro lado, assim, ó. E capixaba, né? Agora está aprendendo a tomar café, mas capixaba, ele não gosta muito de café, ele gosta de açúcar. Porque é uma colher daquela de açúcar, assim, tanto assim, naquele copo americano, 2 dedos de açúcar, aquele negócio que a minha pressão vai lá embaixo, eu vou desmaiar. Aí, e essa irmã, eu estou falando porque ela que falou, tá? Ela que disse isso. Ela falou assim,
você sabe que eu tinha uma barriga muito grande. Eu falei, ok, tudo bem. Mas ela tinha ainda. Ela era magrinha, ela não estava acima do peso. Ela era magrinha e ela era igual se fosse grávida. Tem aquela grávida que só engorda a barriga? Só. Ela é daquele jeito. Ela era magrinha, com aquela barriga bem grande. Magrinha. Você via que tinha alguma coisa errada. Que não era o corpo dela todo, era uma barriga bem inchada, bem grande assim. Mas, tipo a minha, assim. Muito mais. Aí, ela falou, e você lembra que eu tinha a barriga muito grande? Eu falei, lembro sim. Pois é, na minha concepção ela continuava com a barriga grande. Mas para quem está fazendo regime, 100 gramas, né? Você não conta? Tem gente que conta essas coisas. E ela falou, não, minha barriga agora não é mais grande. Eu fiquei quieto, lógico, eu não fui deselegante com ela. Mas era a mesma barriga, no meu entendimento. Mas tudo bem. Ela falou assim, sabe o que era aquilo? Eu falei, não, gases. E eu na hora do café da manhã. Eu falei, tá, entendi. Pois é. Você lembra que eu ficava inquieta nos cantinhos da igreja? Eu falei, é verdade, eu pensava até que você era imperativa. Você não parava quieto, era gases. E eu levantava para aliviar. Eu falei, então você soltava. Eu não tinha como segurar. Aí, isso tudo ela me contou como um testemunho. Porque ela estava tomando uma água de uma garrafa que ela queria me vender. Que, segundo ela, diminuiu a barriga dela. A garrafa custava uns R$2.000. Eu falei, irmão, vou continuar com gases. Eu falei, eu vou continuar. Está muito caro essa garrafa para esse resultado. E ela... Ali acabou o café, né? Ela não conseguiu vender a garrafa para mim. Ela ficou extremamente decepcionada. Só que depois, quando eu saí de lá, eu falei assim, misericórdia. Por que ela olhou para mim e quis me vender essa garrafa? O que ela estava conjecturando? Né? Quis vender a tal da garrafa azul, que era magnetizada, que eu não sei o quê, que ppp, ttt. Enfim, eu sei que, olha, aquele dia foi demais. Quando eu saí da casa dela, deixei a casa, eu comecei a rir porque eu não aguentei. Mas, lembrei disso aqui agora porque as pessoas estão no ambiente de igreja, quando começa a Bíblia, tudo acontece. Tudo acontece. Dá fome, e tem gente que bebe água assim, assustadoramente, fica o dia inteiro sem beber água. Quando chega na igreja, bebe água toda hora. Eu não sei, eu acho que a pessoa entra aqui, chupa um pedaço de sal aí, uma pedra de sal, e começa com o negócio de beber água, né? E tem gente que vai, pega só aquele tantinho assim, né? Daquela, joga fora. Aí daqui a 10 minutos vai de novo, joga fora. É para ver se encontra alguém no caminho do bebedouro. Esse caminho é perigoso, tá? No meio do culto, saiu, ir para o bebedouro, ficou no meio do pátio, cuidado. Entendeu? Esse caminho é perigoso, tá? Vem o leão e come o profeta novo ou o profeta velho? Come o profeta novo. Não come o velho, não. Come o novo. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Paramos em qual versículo? Tem tempo ainda, irmãos? 5 minutos. Para a gente encerrar, hein? Eu sei que tem gente aqui que já está sonhando. Não vai entregar o sonho depois não, hein? Diz assim, ó, tive um sonho. Está dormindo no culto, está tendo sonho. Mas vamos lá. Verso 17. É ou não é? 14, 17, 15, e aí? Então vou começar no 14. No 11 agora? Aí, ó, 11. Tá vendo? 15, 14. Então vamos lá, o 15 agora, hein? E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da
Então, na verdade, aquele sistema todo e as pessoas cumpriam aquilo tudo porque elas amavam a Deus, tinham medo da morte. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu não quero ir para o inferno. Essa é a motivação para você se relacionar com Deus? Você tem medo do inferno? Então eu vou cumprir ritual porque eu tenho medo de morrer? Ou seja, eu não quero Deus. Eu fui evangélico durante muito tempo. E no tempo em que eu era evangélico, eu queria viver eternamente. Eu nem sei, assim, olhando, fazendo uma análise assim bem sincera, se realmente lá no âmago assim da minha alma, se eu queria Deus mesmo, ou se eu queria uma eternidade, eu não queria inferno. A gente nem sabe diferenciar. Porque tudo que nós falávamos era sobre coisas. Cidade, rua de ouro, mar de vidro, não sei o quê. Deus mesmo a gente não falava, a gente ficava de lugar. Não, porque eu até fui ensinado, ensino religioso, que era assim. A minha professora trabalhou a escola do comportamento de Freud. E aperfeiçoou depois através de Jung, que era a teoria do reforço. E ela falava assim, quando você faz uma coisinha boa, um tijolinho é colocado na sua casa no céu, Gilvan. E eu falei, meu Deus, minha casa não fiz nem o banheiro ainda. Porque era assim, toda hora, coloca aí um tijolinho. Ó, você colocou mais um tijolinho hoje, hein? Na aprovação dela, no julgamento dela, né? Eu falei, será que eu já construí pelo menos o banheiro? Porque era assim. Porque você pensava num lugar, você pensava num condomínio top. Tipo Riviera da Barra no céu. Você estava pensando numa casa. Olha só que loucura. Então, nós fomos educados religiosamente para vivermos e desejarmos coisas. Lugar. Deus mesmo era assim, o que vai realizar isso. Por isso eu tenho que fazer as coisas para Ele. Mas não era o amor a Deus mesmo. Eu quero Deus. É mais aquela coisa assim, vou casar porque aquela mulher ela é boa de serviço, aquela mulher é bacana, ela vai cuidar bem dos meus filhos. Eu não amo. Eu faço uma escolha racional por ela. Eu não decido amar. É assim, gente. E se ela não conseguir mais fazer essas coisas? Você vai fazer o que com ela? Se ela ficar doente? Se ela tiver um problema? Você vai jogá-la no lixo? É assim que as pessoas estão fazendo com Deus. Quando elas se frustram, elas abandonam. Quando não acontece o que elas planejaram, elas abandonam. Elas abandonam. Aí fala assim, não, eu amo Deus, mas não amo a igreja. Eu falo assim, você não tem como amar o noivo e desprezar a noiva. Ah, eu amo a igreja, mas não me relaciono com Deus. Você não tem como se amar a noiva e não amar o noivo. Impossível. Porque é o combo. Quando você recebe Jesus, você recebe o combo completo. Pai, Filho, Espírito Santo, noiva, Bíblia, tudo. Não tem como, eu só quero isso, só quero aquilo. Isso é religião. Religião você escolhe, por isso tem várias. Você escolhe a que você quer. O reino de Deus não, é uma coisa só. É uma coisa só. E para finalizar aqui, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles também que também estão sendo tentados. Olha só, essa palavra aqui, tentação, é um pouco complicada para Jesus, né? É uma tradução e não é uma tradução perfeita. Por quê? Se nós interpretarmos esse texto a partir da epístola de Tiago, nós vamos entender que a tentação é uma cobiça do homem pecador. A tentação, ela inicia porque nós cobiçamos, ok? Inclusive, Tiago vai dizer que Deus é ninguém tenta. Então aqui Jesus foi exposto a situações que ele poderia decidir
pecar. Ele poderia, porque ele era homem, ser humano. Então ele poderia transgredir, como Adão também era perfeito e decidiu transgredir. Agora, a tentação, o processo de tentação que ocorre dentro do homem pecador, esse processo não aconteceu dentro de Jesus. Era uma tentação externa, não interna. Não era algo que estava dentro dele que o fazia cobiçar algo, desejar algo. Não. Concupiscência, não. Desejo, não. Isso não. Agora, ele poderia, por exemplo, quando ele teve fome, Satanás ofereceu. Jesus não se movia por necessidade, se movia pelo propósito. Mas teve fome. Ele poderia decidir comer. Certo? Por várias vezes o desafiaram, o prenderam, ele poderia dar uma ordem. Mas ele iria quebrar o que estava escrito, previsto. Ele não seria aprovado. É muito sério, gente. Pensa o seguinte, você já parou para pensar que se Jesus tivesse transgredido, Jesus não poderia retornar? Porque Jesus era espírito, o Filho espírito. Ele se fez carne. Ele abriu mão da sua glória, a glória que ele tinha, e entrou no ventre de uma mulher. Olha só, se ele transgride, o que acontece? Ele não volta. Ele é condenado. E um homem santo, um espírito criado, quando ele transgride, ele vira demônio. Não tem como, por exemplo, um anjo caído, ele é demônio. Não existe possibilidade de redenção para um anjo caído. Só que Jesus estava na forma humana. Então ele foi fiel, e fiel até a morte. Mas o pecado estava o tempo todo diante dele. O tempo todo diante dele. Ele venceu tudo. Hormônio, fome, sede, desprezo. Ele venceu tudo isso. Tudo. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Não tinha lugar para outra coisa. Ele é a palavra de Deus. Quando você está cheio da palavra, quando você está cheio de Deus, querido, não tem espaço para mais nada. Quando você está cultuando a Deus na sua casa ou aqui em família espiritual, você está ali adorando, você pensa em alguma coisa? Você pensa em pagar conta, em fazer, passear, em ver alguém? Você pensa em alguma coisa? Nada! Você só quer aquilo, você está ali adorando e louvando e orando a palavra. É só Deus em você. Jesus era assim o tempo inteiro. Jesus orava o tempo inteiro. Vamos encerrar aqui. Orava o tempo inteiro. A vida de oração de Jesus era tão poderosa que os discípulos ficaram tão constrangidos que eles falaram: ensina-nos a orar, que nós não sabemos orar. Nenhum discípulo pediu: ensina-nos a pregar, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos. Nenhum. Eles pediram: ensina-nos a orar. Porque eles sabiam que a fonte da autoridade de Jesus era o relacionamento com o Pai. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé?